Ei todos, eu sou a Carol Silveira e esse aqui é o Robson, meu marido, e nós estamos aqui hoje para falar com vocês sobre a melhor forma que um pai pode participar da gestação de sua esposa. Olá, eu sou o Robson, marido dela. Nós temos 3 filhos e o Robson esteve comigo durante todo o processo, esteve comigo nos 3 partos. Isso fez toda a diferença para mim e a gente quer repartir um pouquinho com vocês hoje como foi a nossa experiência com a nossa primeira gestação. Uma primeira coisa que a gente aprendeu com o nosso processo da nossa primeira gestação é que os nossos níveis de interesse não eram os mesmos. Não mesmo. Ele não tinha a mesma agonia de ficar pesquisando, caçando, fuçando, lendo que eu tinha. E a primeira lição que a gente aprendeu é que tudo bem. Eu não preciso esperar que ele tenha o mesmo nível de interesse na procura, na busca que eu. Até porque temos personalidades diferentes. Mas como que isso funcionava para nós? Quando chegou essa primeira vez, de 3, aí vinha falar que tinha ouvido isso, aquilo, tinha que decidir, que eu tinha que ver vídeo, que eu tinha que ler material, e eu trabalhando igual um maluco. Aí eu sentei, respirei, falei, meu amor, vamos fazer o seguinte, primeiro você descobre as informações, busca, pesquisa, depois você me traz o compilado e a gente conversa sobre o assunto. Aí começou a funcionar. Sim, a gente descobriu a nossa dinâmica. Então, como era algo que eu já trabalhava há pelo menos 3, 4 anos, quando a gente engravidou da primeira vez, eu já tinha muita coisa na cabeça e, na verdade, ele já me ouvia falar sobre esse assunto há muitos anos, mas a busca maior sempre foi minha mesmo. A busca maior era minha, mas o interesse em entender as melhores opções era partilhado. Então eu trazia para ele, amor, olha isso aqui, olha o que eu aprendi hoje, olha o que eu li hoje. E aí eu conversava com ele sobre isso e nós tomávamos decisões ou fazíamos escolhas juntos. Eu nunca cheguei até ele com uma informação para dar e senti da parte dele desinteresse. Isso fez toda a diferença. E esse é um ponto importante, né? Que os homens, de fato, precisam participar dessa decisão. Mas ficava essa lacuna, eu não queria informação, mas queria participar da decisão. Então, esse acordo, esse combinado, até mesmo pela dinâmica da nossa casa, pela dinâmica de trabalho que eu tinha, ficou legal. Então, graças a Deus, ela ficou em paz de captar as informações e trazer para aí nós decidirmos juntos, que é fundamental. Isso. E veja só, isso que a gente está descrevendo para vocês é importante para nós que fique muito claro que essa foi a nossa experiência e essa foi a nossa primeira experiência de gestação. Então, nós dois estávamos ainda aprendendo a nos comunicar. Eu estava aprendendo como que era o estilo de interesse dele e ele aprendendo como que essas coisas eram importantes para mim. Isso que a gente está descrevendo para vocês, o fato dele não ter a mesma gana de busca que eu, mas ele também não ter zero interesse, é muito diferente de uma frase que eu, como doula, escuto com frequência, que é a seguinte: o que ela decidir tá ótimo. Essa nunca foi a atitude do Robson diante do nosso processo. Por quê? Porque essa frase, por mais que ela seja uma frase que pareça uma frase legal, nossa, que legal, ele está dando toda a liberdade para ela tomar decisões, não é exatamente o que ela pode significar. Apesar de não ser esse a intenção. Mas se você deixa todas as decisões a cargo de outra pessoa e você falar, todas as decisões são dela, as consequências e a responsabilidade diante das consequências acabam sendo de uma pessoa só. E aí, com a intenção de parecer que você está dando todo o espaço para que ela tome decisões, no final das contas, a mulher pode acabar se sentindo sozinha nessa jogada. E batendo papo com alguns homens sobre isso e vendo na prática, né, o trabalho que a Carol faz já há muito tempo, a gente percebe que quando os homens não se envolvem com essa decisão, o desfecho é naturalmente esse, muitas vezes, de não se envolver na prática. Acho que isso vai muito de uma questão sempre pessoal, né? Do indivíduo, da pessoa. Você não se envolve com aquilo que você não está interessado. E no parto, gestação, puerpério, enfim,
acaba sendo assim com os homens. E isso é muito ruim, isso é um prejuízo muito grande. É exatamente isso, você não se envolve com o que você não se interessa. E vocês precisam dar um jeito de encontrar uma forma de se interessar nesse assunto, porque apesar do bebê não estar dentro da sua barriga, esse bebê está lá dentro também por você. Ele também faz parte da sua história, e apesar de a sua barriga não estar crescendo com o bebê lá dentro, você também está se desenvolvendo e se preparando para a chegada dessa criança. E isso vai com certeza fazer toda a diferença, não só no dia do parto, mas também no dia do pós-parto. Aí, amor, entra a questão de que esse envolvimento é algo importante com o homem. Então, um homem responsável, que entende o seu papel dentro da casa, dentro da família, dentro do apoio à mulher, né? De repente você ainda não está casado, mas já tem que cuidar, né, dessa situação. O papel do homem é trabalhar esse envolvimento e auxiliar, porque não é filho de um, não é filho de chocadeira, né? Não. Você decide. Eu não amo esse assunto, não amo essa situação. Eu, por exemplo, um exemplo, eu não tinha fé para conversar com uma barriga. É verdade, gente. Ele não era daquele de ficar conversando com a barriga, falar, filho, eu te amo, papai tá aqui. Nunca foi. Nenhuma das 3 gestações. Aí ela falava, conversa, vou com a barriga. Eu falava assim, alô, alô, som. Fazia assim com a mão, alô, alô, alô. Mas o envolvimento de cuidado com ela, de cuidado com a gestação, obviamente depois de cuidado com o bebê, tudo isso nós como homens precisamos nos responsabilizar, ainda que não tenhamos tanto interesse. Então é legal que os casais façam esse acordo, mas que não deixe passar a busca por essa informação e a tomada de decisão. Isso. Então a primeira coisa que a gente falou com vocês, que a gente aprendeu na nossa primeira gestação, é que os nossos níveis de interesse e a nossa gana de busca não precisa ser a mesma. E tá tudo bem. Sim. É uma boa primeira dica, uma boa primeira lição, né? E tá tudo bem. E aí, entendendo que tá tudo bem, encontrem que forma que vocês vão fazer para isso funcionar para vocês. É a esposa, a mulher, buscando a informação e trazendo alguns tópicos ou algumas informações a respeito de uma decisão que vocês precisam tomar. Conversar sobre esses tópicos e essas opções com você, homem, e vocês dois, juntos, conversando sobre isso, tomarem decisão. Essa me parece ser uma estratégia muito boa. Então, não precisamos ter o mesmo nível de interesse, mas precisamos dividir as decisões. Precisamos dividir as decisões. Então, a sugestão para a mulherada aí, que os homens não se envolvem tanto, eu acho que é de bom tom que você possa pesquisar e trazendo os assuntos de pouquinho em pouquinho e deixar o homem opinar. E eu acho que, de repente, nesse sentido, vocês podem ainda conquistar a mente e o coração dessa rapaziada que talvez não tenha inicialmente tanto interesse. Via de regra, os nossos amigos e contatos, os homens, depois que começam a captar as informações e as coisas começam a entender dentro da cachola, dentro da cabeça, vai pro coração, aí esquece. Aí a galera fica vidrada, a homenzarada fica vidrada com o assunto. Sim. Então, a minha sugestão é que as mulheres usem desse jeito natural e tragam essa responsabilidade também de um jeito natural e talvez até estratégico, para que, se você tem dificuldade que o seu marido, seu companheiro te acompanhe, ele de pouquinho em pouquinho você consiga ir inserindo ele. Isso, com bastante sabedoria. A gente sabe como fazer essas coisas. Bom, um exemplo um pouco mais prático, talvez. A escolha da via de nascimento. Esse neném, a nossa escolha, o nosso plano A. Nosso plano A é que esse bebê nasça por via vaginal, de um parto normal, ou a nossa escolha é que o bebê nasça por via cirúrgica, através de uma cesariana. Para a gente fazer essa escolha, não é só uma questão de desejo, eu respeito os desejos dela.
É muito importante que você, homem, pai, futuro pai, saiba o porquê, os prós e os contras de cada uma dessas vias de nascimento, e aí vocês juntos tomem essa decisão. Porque quando chegar o dia das coisas acontecerem, é importante que ela olhe no seu olho e ela veja em você a mesma convicção que existe nela. Então entendam, o nível de interesse não precisa ser o mesmo inicialmente de busca, mas o nível de convicção de decisão precisa ser o mesmo. Sim. Porque a gente precisa do apoio de vocês. Quando a gente olhar no olho de vocês, ou inclusive quando a gente precisar mudar do plano A para o plano B, ou do plano B para o plano C, vocês sabem o que envolve cada um desses planos. É impressionante como isso gera segurança para elas. Muita! E até força, acho que eu posso dizer até força. Sim, sem principalmente dúvida. para a galera que opta aí pelo parto natural, normal, humanizado. É isso aí. Sim, então esse processo de tomar decisões juntos vai fazer com que vocês criem uma consciência de que as consequências e os resultados dessas decisões também serão compartilhados por vocês dois. E isso, sem dúvida, vai fazer toda a diferença. Outra coisa é que nessas tomadas de decisão, nesse processo em que a gente vai tomando decisões, a gente vai desconstruindo muitos medos que a gente tem. A gente vai desconstruindo muitas histórias que a gente já ouviu. A gente vai substituindo muitos mitos por verdade, por fatos. E aí, falando ainda dentro dessa decisão de via de parto, por exemplo, quem nunca ouviu uma história de terror de uma mulher que teve um bebê de parto normal e alguma coisa muito catastrófica aconteceu? Ou que homem que nunca ouviu que uma mulher que passa por um parto vaginal fica frouxa depois? E aí a vida sexual vai ficar horrível depois desse parto. Mentira, mentira, atestada aqui, ó. Então, nós já ouvimos muito tudo isso. E nesse processo de caminhada, não dá para você deixar isso só para sua mulher ou para a mãe do seu bebê, porque você também tem esses mitos na sua mente, na sua cabeça. E à medida que vocês vão com a informação, independente de como ela for coletada, mas usando essa informação para tomar as decisões de vocês, vocês vão chegar lá no dia do nascimento, independente do desfecho, com a mente de vocês leve. Eu percebo que muitos homens passam pela experiência de trabalho de parto e nascimento com um semblante pesado. Eles estão sempre com o olhar procurando para ver se alguma coisa vai dar errado. Ou o homem, o pai, ou algum acompanhante que esteja com essa mulher. O parto, socialmente, ele é envolvido de muito medo. A sensação que a maior parte das pessoas tem é que alguma coisa vai dar errado a qualquer momento. E você não precisa chegar nesses termos durante o nascimento do seu bebê. Se você passa por esse processo de informação ativamente durante a gestação, você vai, sem dúvidas, ter uma experiência mais satisfatória. Eu me lembro que no parto da nossa primeira filha, da Cecília, depois eu fui olhar as fotos e falei, aqui, vem aqui, deixa eu te perguntar uma coisa, que cara tranquila é essa que você tava? Eu lá com a cara de dor, óbvio, eu estava sentindo dor, e ele me abraçando, assim, e várias fotos, ele assim, com um sorriso tranquilo, enquanto eu tava com aquela cara, assim, sentindo dor. E no primeiro momento eu falei, que palhaçada, você tranquilão. E hoje eu vejo isso como um benefício imenso, porque ele estava ali convicto da decisão que nós tínhamos tomado, ele estava ali sabendo exatamente que nós tínhamos feito a melhor escolha que nós poderíamos fazer, ele sabia que estava tudo bem. E olhar pra ele sabendo que estava tudo bem, caracas, me deixou muito mais em paz. Era assim, eu ficava por trás dela, ou abraçada, enfim, quando era o momento de abraçar, e eu ficava rindo o tempo inteiro, ela se morrendo de dor e eu rindo. Mas não é rindo dando gargalhada assim não, tá? Era um sorrisinho singelo no rosto. Mas rindo da situação, alegre, contente, enfim. E é legal isso, porque de fato a gente estava convicto. É isso que a gente vai passar, é isso que a gente vai vivenciar, e essa é a melhor forma, mesmo com a dor dela. Aí quando ela virava pra mim, aí eu ficava, né? Tipo assim, respeitando o momento da dor, mas de fato muito feliz, né, com a situação e completamente ciente dentro do processo.
Uma questão importante que ela falou que é uma característica do homem, que pode ser uma questão preocupante, que é você ficar o tempo todo, né, preocupado com a questão que vai dar errado, que o parto de fato não precisa ser assim, mas você, homem, pode usar essa característica para mapear o ambiente, para preparar o ambiente, para deixar o ambiente completamente favorável, para repelir dentro do ambiente, no trabalho de parto, aquilo que você sabe que não é legal para ela. Então, a mesma característica, ela pode ser algo muito ruim, pejorativo, e pode ser algo muito bom, que vai propiciar para elas ainda mais segurança. Uma coisa que eu falo muito com as gestantes, quando a gente está conversando sobre o trabalho de parto em si, e a gente fala sobre a ocitocina, que é um dos hormônios que participam desse processo, que a gente chama carinhosamente de hormônio do amor, eu falo com os pais assim: vocês são uma das melhores e maiores fontes de ocitocina para essa mulher. Então, quando você está em paz e tranquilo, você consegue produzir junto com ela e aumentar nela a produção desse hormônio. E isso é muito incrível. E tem uma outra coisa, eu vejo muitos homens falando assim: nossa, mas eu não sei se eu vou aguentar ver ela sentindo dor. Eu não fico bem quando eu vejo ela sofrendo, quando ela tem uma enxaqueca ou quando ela passa mal de alguma forma. Não foi o meu caso. Não, nunca foi esse o caso dele. Mas eu vejo muitos homens falando isso, e só com informação, só quando você descobrir o tamanho dos prós, o tamanho dos benefícios e o tamanho da segurança dessa opção. Por exemplo, a gente continua falando, a gente escolheu esse exemplo para dar dentro de tomada de decisão, de via de parto, né? Quando você descobrir tudo isso, você não vai olhar mais para ela com uma cara de pena ou com um olhar de coitada, porque isso é uma das piores coisas que você pode fazer pela sua mulher em trabalho de parto, é olhar para ela com pena. Eu percebo assim, não só no trabalho de parto, hoje em dia tem muita gente já falando sobre isso, mas o processo de dor é um processo de transformação, seja ele qual for na nossa vida. E o parto não é diferente, né? E de fato transforma as mulheres. E se a gente olha para esse momento de dor como um coitadinho, ou transmitindo esse sentimento de coitadinho para elas, não vai transmitir o que é necessário para aquele momento, e você nem vai aproveitar o momento como poderia, porque o sentimento de coitadinho não é um bom sentimento. E o contrário é verdadeiro, o sentimento de vamos passar por isso é um processo de transformação, a dor está aí, mas a gente tem que vencer, seja na vida, seja no parto. A gente precisa passar por isso. Massa. É isso. Uma coisa que eu quero deixar para vocês, mulheres, apesar desse vídeo ser mais direcionado para os homens. Seguinte, lembra que no início desse vídeo o Robson falou que ele não tinha muito interesse em buscar informação? Tenha paciência, porque a informação é muito poderosa nesse processo. Há 8 anos atrás ele não tinha muito interesse em buscar informação, mas hoje ele está sentadinho aqui do meu lado produzindo conteúdo para vocês. Então tenha paciência que a informação vai fazer seu trabalho. E para vocês homens, eu quero só dar uma resumida no que a gente falou, né? Vocês gostam de coisa mais prática e objetiva. Por favor. Certo? Então, primeira coisa, tá tudo bem se você não tiver o mesmo nível de interesse que a mãe do seu bebê na procura por conteúdo, ok? Mas esteja extremamente atento, disponível e disposto para ouvir o compilado de informações que ela vai trazendo para você, e não é uma vez só. É um assunto hoje, aí traz as informações, conversa, debate, mas os prós e os contras. Vocês são bons disso. Vocês são bons de avaliar prós e contras de opções. Então usem isso que vocês têm de muito bom também para auxiliar essas mães e essas futuras mães na tomada de decisão. Então não precisa ser a mesma gana de procura, mas precisa ter participação na tomada de decisão. E apesar da busca por informação não precisar ser nivelada, a tomada de decisão precisa ser 50-50. Tem que ser assim, ó, juntinho, juntinho. E mergulhe nesse processo de informação, homens, do seu jeito. Se informem, saibam por que cada uma das decisões quanto a essa gestação e quanto a essa chegada desse bebê está sendo tomada, para que você aproveite esse processo de um jeito mais leve, mais gostoso e mais satisfatório. Porque você faz toda a diferença nisso. Tá bom? Esqueci de lembrar de alguma coisa que a gente falou? Acho que não. Então tá. Tem uma dica para as mulheres.
Sabe aquela piadinha, sei lá o que, né? A mulher lá com um vidro de azeitona para abrir a tampa, então ela consegue abrir, mas para mostrar pro cara que ele tá junto, ela entrega o copo de azeitona para ele abrir. Sabe? Então use dessa sabedoria, dessa joguinho de graça, cintura. esse jogo de cintura que vocês têm para que, se mulheres que estão ouvindo que os seus companheiros e maridos não estão envolvidos totalmente com esse jeito, vocês muito provavelmente vão conseguir envolvê-los inicialmente. Depois é natural, pelo menos pelo que nós temos visto, que eles se envolvam muito e a fundo. É verdade. Muito obrigada por terem ficado com a gente até agora. É um prazer para nós poder cooperar um pouquinho. É só o começo, a gente ainda tem muita coisa gostosa e legal para falar com vocês. Como esse vídeo está sendo feito para o YouTube, a gente não pode deixar de falar para você dar o seu joinha, compartilhar com seus amigos, e é isso.